Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os pacientes que colocaram ou pensam em colocar as famosas próteses de silicone na mama, a contratura capsular. Você vai entender o que é, por que acontece e quais são os sintomas que a paciente apresenta quando ela está começando a desenvolver essa contratura capsular. Além, obviamente, das formas de prevenção, de tratamento e até mesmo de como reduzir os riscos no momento da escolha com o seu cirurgião. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque as informações de hoje podem te ajudar muito. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especializado em procedimentos mamários, contorno corporal e rejuvenescimento facial. Se você tem interesse em realizar uma cirurgia plástica, já se inscreve aqui no canal para acompanhar conteúdos informativos e seguros e atualizados sobre esse universo que é a cirurgia plástica. Vamos para o vídeo. Então, afinal de contas, o que é essa contratura capsular? Ela é uma intercorrência que pode ocorrer após a colocação das próteses de silicone. O nosso corpo, naturalmente, ele forma uma cápsula ao redor desse implante de silicone como parte do processo de cicatrização. Nosso corpo é inteligente, então ele detecta que aquele silicone que ele está ali não faz parte do nosso organismo e, obviamente, ele faz essa cápsula como forma de isolar aquela prótese e não deixá-la entrar em contato com o resto do nosso organismo. Então, toda paciente que coloca uma prótese de silicone vai ter essa cápsula ao redor da prótese. O que nem sempre as pacientes vão desenvolver é uma contratura dessa cápsula, que é a famosa contratura capsular, que isso sim é uma coisa patológica que acontece em algumas cápsulas de algumas pacientes que colocam o silicone. Então, a contratura, ela nada mais ela acontece, né, quando essa cápsula que circunda o implante, ela começa a se contrair e faz uma compressão do implante. Essa reação, ela pode gerar alguns sintomas na paciente, como dor, pode gerar alteração estética da mama e até deformidades. E normalmente a gente faz essa classificação da contratura segundo a escala de Baker, que a gente chama, que ela classifica ela em 4 graus. Grau 1, quando a mama está com aparência e consistência normais, ou seja, a paciente ela não tem uma contratura capsular. O grau 2 é quando a mama tem uma aparência normal, mas ela é mais firme ao toque, mais dura. O grau 3, ela é mais firme ao toque e com alterações do formato e às vezes com dor ao fazer esforço físico. E o grau 4 é quando ela já tem essa deformidade da mama, já está mais dura e a paciente sente dor mesmo em repouso, mesmo sem fazer nenhum esforço físico. Então, relembrando, os sintomas mais comuns que você vai apresentar vai ser um endurecimento da mama inicialmente, associado a uma deformidade e também podendo evoluir com dor ou desconforto gradativamente. O que às vezes pode ser nos dois lados, mas a grande maioria das vezes ela acomete mais um lado do que o outro, o que pode gerar até uma diferença, uma assimetria mamária, gerando uma alteração no formato na mama que tem essa contratura, uma sensação de estar mais dura, né, e às vezes um pouco mais dolorosa. E quais são as causas e esses fatores de riscos para desenvolver uma contratura capsular? Normalmente, essa contratura nos pacientes que formam, ela nada mais é do que uma reação exagerada do sistema imunológico do próprio paciente ao implante. Então, quando que isso pode acontecer? Quando o paciente apresenta infecções subclínicas, né, infecções leves e imperceptíveis, quando ele tem hematomas ou sangramentos ao redor da prótese e seroma mal resolvidos, quando ele tem uma ruptura, um rompimento do implante de silicone. Então, normalmente, se o paciente às vezes tem próteses a longo prazo, essa prótese se rompe, ela predispõe a formar contratura capsular. Normalmente, o tipo de implante também influencia nisso. Implantes que têm uma textura mais lisa, né, eles vão ter mais chance de desenvolver uma contratura capsular. No entanto que hoje os implantes com microtexturizados ou nanotexturizados são os mais adequados. A técnica cirúrgica às vezes inadequada, fatores genéticos e predisposição individual, por exemplo. E como a gente pode prevenir a contratura capsular? Obviamente, a gente sempre tem que ter um cirurgião plástico certificado e experiente que saiba fazer a prevenção disso de uma forma correta e usar uma técnica cirúrgica adequada e precisa. Além, obviamente, de uso de implantes de boa qualidade com certificação. Às vezes, eu, por exemplo, falo, o barato sai caro. Normalmente, pacientes que fazem a colocação do implante no plano subglandular, esse plano ele tem um pouco mais de chance, segundo as estatísticas médicas, de formação de contratura capsular.
Quando a gente coloca esse plano no plano retromuscular, isso tende a ter uma redução no risco de formação da contratura capsular. Então também isso é muito importante. Um outro ponto é o uso de antibiótico profilático na região da mama, né, no intraoperatório, e obviamente a lavagem, o manuseio cuidadoso desse implante. Normalmente, quando a gente vai fazer hoje os implantes de silicone, a gente tenta ao máximo não tocar nesse implante. Primeiro, antes de colocar o implante de silicone, a gente sempre lava as nossas luvas e tira o talco que vem nessa luva, porque o talco é um fator predisponente para a formação da contratura capsular. Segundo, que obviamente a gente sempre faz toda a revisão da hemostasia para ver se não tem nenhum sangramento, se está tudo limpo, a região onde a gente vai colocar a prótese de silicone. E terceiro, que hoje a gente faz o uso do que a gente chama de hidrocone, que é um cone que a gente coloca a prótese dentro, justamente para a gente não ter o contato com o meio externo. Então isso diminui o contato da prótese de silicone com a própria pele do paciente e, obviamente, com a luva do cirurgião, o que minimiza ainda mais o risco de uma formação de contratura capsular no futuro e, obviamente, de contaminação desse implante de silicone. E como que é feito o diagnóstico da contratura capsular? O diagnóstico de contratura capsular ele é feito através de uma avaliação clínica e exame físico. A gente pode até solicitar exames de imagem, mas o diagnóstico ele é clínico, ou seja, se a paciente tem dor, endurecimento da mama, colocou um implante pelo menos aí uns 10 anos, às vezes teve algum fator de risco para isso, a gente pode fechar o diagnóstico de contratura capsular e às vezes a gente solicita exames de imagem como ressonância, ultrassom, mamografia, justamente para tirar, para corroborar o que a gente já vem pensando. Então, a observação da evolução dos sintomas ao longo do tempo também é essencial para a gente fazer um diagnóstico correto. E o tratamento da contratura capsular, normalmente quando o paciente tem um grau 1 e grau 2 de contratura, que são os graus mais iniciais, geralmente não requerem uma intervenção cirúrgica de imediato, a gente vai ter que fazer um acompanhamento dessa paciente. Já nos pacientes que têm um grau 3 e grau 4, que é quando eles começam a sentir dor e já tem uma deformidade maior da mama, obviamente que isso vai ser necessário retirar esses implantes, trocar por novos, né? Retirar toda essa cápsula, se possível, e substituir pelos implantes novos com, preferencialmente, mudança do plano do implante. Se esse plano está no subglandular, a gente vai mudar ele para submuscular. Em raros casos, o explante, né, a retirada definitiva da prótese, pode ser uma alternativa. Vai depender muito de caso para caso. E a contratura capsular, ela pode voltar? Sim, existe o risco de recorrência, especialmente se as causas iniciais não forem tratadas corretamente. Então, normalmente a gente fala que o paciente que já teve uma contratura capsular no passado, ele tem uma chance um pouco maior de ter uma nova contratura quando ele faz a colocação de um novo implante de silicone. E a contratura capsular, ela está ligada a câncer? Não, pessoal, a contratura capsular, por si só, ela não é câncer e não aumenta o risco de câncer de mama. Isso é um medo que muitas pacientes têm. É importante lembrar, no entanto, que qualquer alteração suspeita na mama deve ser avaliada sempre por um especialista, que às vezes pode ser o seu cirurgião, que vai encaminhar para um mastologista caso ele suspeite de alguma coisa. Então, quais são as dúvidas frequentes? É possível prever se eu vou ter ou não uma contratura? A gente não consegue prever com exatidão, mas é possível avaliar o risco com base no seu histórico e escolher a melhor abordagem para evitar isso. Então, por exemplo, pacientes que têm doenças reumatológicas, pacientes que fizeram radioterapia na região da mama, pacientes que já tiveram uma contratura capsular no passado, então mastopexias secundárias, terciárias, sempre vão ter uma chance um pouco maior de desenvolver a contratura capsular. Então tudo isso a gente vai sempre pesar durante a sua avaliação. Se eu tiver a contratura, eu preciso trocar a prótese sempre? Então aquilo que eu falei, se a sua contratura for grau 1 ou grau 2, não necessariamente você vai precisar fazer uma cirurgia para trocar esse implante, você pode apenas acompanhar isso. Já naqueles casos de grau 3 a grau 4, quando a paciente tem dor e deformidade significativa, sim vai ser necessário uma intervenção cirúrgica com troca desses implantes de silicone. E o plano de saúde, ele cobre esse tratamento? Em alguns casos, sim. Na verdade, o que eu sempre falo? O plano de saúde, tudo que gera um problema na vida do paciente, o plano de saúde em geral vai cobrir. Então, por exemplo, o paciente desenvolveu uma contratura capsular e ela precisa retirar esse implante. O plano de saúde ele vai cobrir a retirada do implante com a capsulectomia, que a gente chama que é a retirada da cápsula do implante. Mas ele não vai cobrir
a nova colocação desse implante de silicone ou um novo tratamento de flacidez de pele, porque isso ele está no rol de um procedimento estético. Então, o plano cirúrgico, obviamente, ele vai cobrir só essa parte da retirada do implante. Caso o paciente queira, por exemplo, apenas retirar o implante e retirar essa cápsula e não queira mexer na parte estética da mama e nem colocar uma prótese, beleza, essa cirurgia vai ser totalmente coberta pelo plano de saúde. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que a paciente, obviamente, ela quer melhorar esteticamente também a mama, e às vezes a mama tem uma flacidez, e ela quer melhorar um pouco mais essa flacidez, e aí isso tudo vai se enquadrar como um procedimento estético, e obviamente o plano de saúde não vai cobrir. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre a contratura capsular e te ajudado a entender melhor essa condição que, apesar de não ser tão comum, ela merece uma atenção e acompanhamento. E se você tem próteses mamárias ou está pensando em colocá-las, converse sempre com seu cirurgião plástico de confiança e tire todas as suas dúvidas antes da cirurgia. Eu falo que um paciente bem informado e bem orientado, ele se sente muito mais seguro e muito mais confiante em realizar a cirurgia. Informação de qualidade é o melhor caminho para uma cirurgia segura e satisfatória. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.